Aceitei Jesus e agora? Devo caminhar sozinha, apenas ouvindo pregações na internet? Como fica o meu relacionamento com as pessoas? Seja bem-vinda ao episódio 5. Nesse episódio você vai entender como fica agora os seus relacionamentos. Como você deve caminhar? Sozinho, em grupo? Como fica tudo isso? Existe um ambiente de crescimento e esse ambiente se chama igreja. A base para o nosso estudo de hoje está lá em Atos 2, do versículo 42 ao 47. O versículo 42 começa assim: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo o pão de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. A partir do livro de Atos, a gente vê o início da igreja. As pessoas vão se convertendo e vão se unindo àquele grupo e vão permanecendo unidos, permanecendo juntos. Precisamos entender que a conversão, ela é algo pessoal. Porém, o cristianismo, ele é algo comunitário. Crescimento espiritual exige relacionamento. Desde o princípio, Deus, ele declara que não é bom que o homem esteja só. A fé cristã nunca foi desenhada como uma jornada isolada. Conversão é pessoal. Maturidade espiritual é comunitário. Veja que Deus, até lá no início da criação com Adão e Eva, ele não deixa eles sozinhos, né? Ele traz Eva para fazer parte ali junto com Adão, para relacionar com Adão. Deus descia ali todos os dias para relacionar com Adão. Então, o relacionamento é o ambiente onde o crescimento acontece. Comunhão não é frequentar o mesmo espaço, é compartilhar fé, é compartilhar dores, recursos, encorajamento e correção. A gente viu aqui que os primeiros cristãos, eles até vendiam as suas propriedades para dividir uns com os outros, né? Então, isso mostra o quê? Que eles dividiam as dificuldades, que eles dividiam os problemas, as dores, as alegrias, o pão. Então, isso é a verdadeira comunhão. É esse participar um da vida do outro, ajudar um ao outro. E como que a gente faz isso? Em comunidade. Não dá para fazer isso isolado. Em Atos 2:42, a igreja ela perseverava na doutrina e na comunhão. Percebe que tem uma ordem. Primeiro, a verdade ela é sempre respeitada, depois o vínculo. Então, a doutrina sem comunhão produz frieza espiritual. Comunhão sem doutrina produz superficialidade. Então, o crescimento espiritual exige os dois, a comunhão e a verdade. Eles caminham juntos para esse crescimento espiritual. E aí você pode estar pensando, Camila, mas por quê? Por que essa comunhão? Não posso ficar aqui sozinha da minha casa? Entenda, ninguém consegue enxergar todos os próprios pontos cegos. Deus usa os irmãos para nos confrontar em amor, para restaurar quando há queda, estimular boas obras, confirmar dons e chamados. Então, quando a gente está em unidade, um consegue ver
e ajudar nas fraquezas um dos outros. Relacionamento, ele gera um ambiente. Já a comunhão gera transformação. Assim como nós vimos no episódio anterior que a comunhão com Deus gera uma transformação em nós, a comunhão com os irmãos também gera essa transformação. Então, uma planta, ela não cresce porque ela decidiu crescer. Ela cresce porque ela está plantada em um solo adequado, com água e com luz. O cristão também cresce quando ele está plantado no corpo. O isolamento, ele produz estagnação espiritual. Já a comunhão, ela produz amadurecimento. Mas atenção, comunhão bíblica não é apenas afinidade emocional, é uma unidade em Cristo. Porque senão a gente pensa, não, vou andar só com fulano e com beltrano, que eu gosto mais. Mas será que isso vai gerar crescimento em você? Talvez o que vai gerar crescimento em você é andar com pessoas mais desafiadoras, diferente do que você está acostumado a andar. Né? É andar com pessoas diversas, né? Com cada pessoa pensando de um jeito. Isso é o que vai trabalhar nas nossas fraquezas. Isso é o que vai forjar o nosso caráter. Unidade em Cristo é caminhar na mesma fé, na mesma verdade, com o mesmo Senhor. Não é só sentar junto, é caminhar junto. E quando há comunhão verdadeira entre os irmãos, o ambiente se torna fértil. A maturidade deixa de ser um esforço individual para se tornar um fruto natural da vida, compartilhada em Cristo. Crescimento, ele exige relacionamento, porque Deus escolheu nos formar como um corpo, não como peças independentes. Um corpo edificado por membros conectados. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, fala sobre essa questão do corpo, né? Deus mostra essa analogia aqui para que a gente compreenda essa questão de ser membros do corpo de Cristo. O versículo 12 ao 27 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dados beber um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é, portanto, o corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo, que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, porque nossas partes decentes não têm necessidade disso. Mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Ou seja,
Cada um de nós é parte do corpo. Eu sou membro, você é outro membro do corpo. Talvez a igreja que você ainda não foi, ou a igreja que você participa, lá você pode ser a mão ou o pé. E quando você falta, quando você para de ir nesta igreja, esta igreja, este corpo vai sentir falta dessa mão. Vai ter dificuldade de caminhar sem esse pé. Então perceba que você é parte de um corpo e que este corpo precisa de você. Você é um membro. E perceba, um membro fora do corpo. O que acontece com um membro do nosso corpo que é tirado? Se eu cortar um dedo, o que vai acontecer com esse dedo? A mão vai continuar aqui, com dificuldade talvez, mas vai continuar aqui. Mas aquele dedo que saiu, ele vai morrer. E isso é o que acontece com um membro que sai do corpo. É muito fácil ele morrer na fé, ele perder a fé. Então veja a importância e a necessidade de estar conectado com o corpo de Cristo, dentro de uma igreja, se relacionando com os irmãos. Até a cruz de Cristo revela algo. Perceba que essa parte em pé da cruz significa o quê? O nosso relacionamento com Deus. Já essa outra parte, onde Jesus foi pregado na cruz, representa o relacionamento entre os irmãos. Então, relacionar com Deus e relacionar com os irmãos, estar em comunhão com ambos, é a base para que a gente cresça de forma saudável dentro da nossa fé. A igreja, ela também tem um papel muito importante na nossa formação, porque ali é o lugar onde nós vamos ser ensinados, nós vamos ser corrigidos e nós vamos prestar o serviço. Porque todos nós fomos desenhados por Deus para um propósito, para exercer esse propósito ali dentro. Então, servir também é fundamental. Então, essas 4 funções da igreja têm que fazer parte da nossa vida: o ensino, a comunhão, a correção e o serviço. Sem comunidade, o cristão ele fica vulnerável. Ninguém amadurece espiritualmente sozinho. Coloque isso aí na sua cabeça. É necessário se unir ao corpo. Então, se você já faz parte de uma igreja, que bênção! Eu fico muito feliz por você. Mas se você está chegando agora nessa caminhada de fé e ainda não faz parte de uma igreja, eu quero te convidar a se unir ao corpo de Cristo. Busque uma igreja local mais próxima da sua casa, um local de fácil acesso, para que isso não seja um empecilho para você estar indo comungar com os irmãos e faça parte do corpo. É muito importante que ao chegar nessa igreja, você fale com a liderança dessa igreja e se una oficialmente com essa igreja. E se ficou alguma dúvida desse episódio, deixe aqui nos comentários e eu te espero no próximo episódio.